Enterrei uma imagem da Virgem Maria no quintal de casa. Naquela noite, algo mudou para sempre em minha vida. Se inscreva no canal para acompanhar outras vidas que foram libertadas pela fé. Meu nome é Natanael, e eu fui o homem que pegou a imagem da Virgem Maria da sala da minha mãe, cavei um buraco no quintal e enterrei ela como se fosse lixo. Eu cuspi na terra por cima e gritei que aquilo era superstição de gente ignorante. Minha esposa Helena chorava na porta. Minha mãe Estela ficou em choque, mas eu me sentia poderoso, como se tivesse libertado minha família de uma mentira. Era uma tarde de domingo, dessas que a família costuma se reunir. O almoço estava na mesa, o cheiro de feijão tropeiro ainda pairava na cozinha, e minha mãe havia pedido para todos se juntarmos para rezar o terço. Eu olhei para aquela cena e senti uma revolta subir pelo peito. Ali estavam eles, minha mulher, meus 2 filhos Mateus e Júlia, todos de mãos dadas, esperando que eu me curvasse diante de uma imagem de gesso. Não, eu disse, levantando da cadeira com força. Chega disso. Chega dessa palhaçada. Minha mãe me olhou com aqueles olhos mansos, cheios de uma tristeza que eu não queria entender. Natanael, por favor, é só uma oração. Seus filhos precisam aprender. Aprender o quê? Eu interrompi, sentindo a raiva tomar conta de cada palavra. A se iludir? A acreditar em fantasias? Mãe, a senhora criou um engenheiro, não um fanático. Peguei a imagem da estante. Era uma peça simples, dessas que se compra em loja de artigos religiosos, mas para minha mãe era o centro do mundo. Ela estendia as mãos trêmulas na minha direção, como se pudesse me impedir do que eu estava prestes a fazer. Filho, não faça isso. Por favor. Mas eu já estava decidido. Saí pela porta dos fundos, pisando forte no chão de terra batida do quintal. Helena me seguiu, tentando me convencer, mas suas palavras soavam distantes. Peguei uma enxada velha que estava encostada no muro e comecei a cavar. A terra estava dura, o sol batia na minha testa, mas eu continuei. Cada golpe na terra era como se eu estivesse quebrando algemas invisíveis. Natanael, pelo amor de Deus, pare com isso. Helena gritou, mas eu nem olhei para trás. Quando o buraco ficou fundo o suficiente, joguei a imagem lá dentro sem cerimônia. O barulho do gesso batendo na terra ecoou seco. Depois, cuspi por cima e comecei a jogar terra, cobrindo tudo. Meus filhos observavam da janela, com os rostos colados no vidro, sem entender o que estava acontecendo. Pronto, eu disse, batendo as mãos para tirar a poeira. Agora essa casa vai ser livre de superstições. Meus filhos vão crescer na razão, não na ignorância. Minha mãe havia se sentado no batente da porta, chorando baixinho. Helena tentava consolá-la, mas eu senti como se tivesse feito a coisa certa. Afinal, eu era formado em engenharia, dono de uma construtora que crescia a cada mês. Eu entendia de estruturas, de fundações, de coisas sólidas e reais. Não podia permitir que minha família vivesse de ilusões. Naquela noite, enquanto todos dormiam em silêncio, eu me senti vitorioso. Tinha quebrado um ciclo de superstição que vinha de gerações. Meus avós rezavam, minha mãe rezava, e eu seria o primeiro a mudar isso. Olhei pela janela para o quintal, onde a terra remexida ainda estava visível no luar, e sorri. Finalmente havia libertado minha família. Eu era formado em engenharia civil havia 15 anos, e minha construtora, a Alicerce Construções, era uma das mais respeitadas da região. Comecei do zero, trabalhando em obras alheias, juntando cada centavo até conseguir comprar meu primeiro terreno. Minha especialidade eram casas populares, mas com qualidade superior. Eu tinha orgulho de dizer que nunca tive uma obra com problema estrutural, nunca tive uma reclamação sobre rachadura ou infiltração. O escritório ficava no centro da cidade, numa sala ampla com uma mesa de madeira escura que eu mesmo havia escolhido. Na parede, meus diplomas pendurados e as fotos das obras concluídas. Eu recebia clientes todos os dias, pessoas simples que sonhavam com a casa própria, e eu transformava esses sonhos em realidade. Mas sempre deixava claro que ali era um ambiente profissional, baseado em conhecimento técnico, não em achismos ou superstições. Quando os operários começavam uma obra, eu fazia questão de estar presente na fundação. Era ali que tudo se decidia. Olhem bem, eu dizia para eles, uma casa só fica de pé se tiver base sólida. Não adianta rezar, benzer ou fazer simpatia. Tem que calcular a carga, estudar o solo, usar o material certo. Muitos dos meus funcionários eram homens simples, que carregavam amuletos no bolso ou faziam o sinal da cruz antes de subir no andaime. Eu não proibia,
mas sempre fazia comentários irônicos. A oração não vai segurar essa viga se ela estiver mal calculada, eu dizia, e alguns riam, outros apenas baixavam a cabeça. Em casa, a situação era ainda mais tensa. Minha mulher Helena tinha sido criada numa família católica, dessas que vão à missa todos os domingos e fazem novena quando alguém fica doente. Quando nos casamos, achei que com o tempo ela entenderia que essas coisas eram desnecessárias. Mas ela insistia em manter alguns rituais. Toda noite, antes de deitar, ela acendia uma vela pequena no criado mudo e fazia uma oração silenciosa. Eu esperava ela terminar e apagava a vela. Helena, isso é desperdício de dinheiro. E ainda pode causar incêndio. Ela não discutia, apenas suspirava e se deitava. Meus filhos, Mateus de 12 anos e Júlia de 9, começaram a crescer divididos entre dois mundos. De um lado, a avó Estela que contava histórias de santos, ensinava orações e falava de milagres. Do outro, eu, sempre pronto para explicar cientificamente qualquer evento que parecesse sobrenatural. Pai, a vovó disse que São José ajudou o senhor a conseguir aquele terreno na Vila Nova. Mateus me disse uma tarde, depois da escola. Eu parei de ler os projetos e olhei para ele sério. Mateus, quem conseguiu aquele terreno foi o papai, trabalhando 16 horas por dia, fazendo orçamento, negociando com o dono, juntando dinheiro. Não foi santo nenhum. Santos não existem, filho. A expressão no rosto dele mudou. Vi como ele absorvia minhas palavras, como duvidava das histórias que a avó contava. Eu me senti bem por estar educando meu filho na realidade, longe de fantasias. Com Júlia era diferente. Ela era mais parecida com a mãe, sensível e sonhadora. Às vezes eu a encontrava brincando de casinha, fazendo orações com suas bonecas, imitando a avó. Júlia, bonecas não ouvem oração. São pedaços de plástico. Ela parava de brincar e me olhava com aqueles olhos grandes e confusos. Minha mãe Estela morava conosco desde que meu pai morreu, 5 anos antes. Ela era uma mulher de fé inabalável, dessas que acordam cedo para a missa das 6, que conhecem todas as orações de cor e que vêem sinal de Deus em qualquer coincidência. Aos 72 anos, ainda mantinha energia para cuidar dos netos, cozinhar e manter suas devoções diárias. O conflito entre nós se tornou constante. Ela queria levar as crianças à igreja, eu proibia. Ela benzia a comida antes das refeições, eu revirava os olhos. Ela pendurava uma imagem do Sagrado Coração no quarto dos netos, eu tirava e guardava. Era uma guerra silenciosa, mas eu tinha certeza de que estava do lado certo. Natanael, ela me disse uma noite, depois que as crianças foram dormir, você não precisa acreditar, mas pelo menos respeite. Mãe, respeito é não deixar que meus filhos cresçam acreditando em fantasias. O mundo já é difícil demais sem essa ilusão. A dor nos olhos dela era evidente, mas eu interpretava como teimosia de pessoa simples, que não conseguia aceitar a realidade. Eu me considerava o protetor da razão na minha família, aquele que impediria que mais uma geração fosse enganada por superstições. 3 dias depois de enterrar a imagem, eu estava no canteiro de obras da Vila Nova, supervisionando o fechamento da laje da casa de número 23. Era uma manhã de terça-feira, o sol ainda não estava muito forte, e os operários trabalhavam no ritmo de sempre. Eu gostava de estar presente em cada etapa, conferindo se tudo estava seguindo o projeto à risca. A obra estava quase no prazo, e eu me sentia satisfeito. Havia conseguido um bom preço no concreto, os pedreiros eram experientes, e o cliente já havia liberado a próxima parcela do pagamento. Tudo corria perfeitamente, como sempre acontecia quando eu tomava conta pessoalmente. Seu Natanael, chamou o mestre de obras, Joaquim, um homem de 50 anos que trabalhava comigo há mais de 5. Vou precisar que o senhor confira essa viga ali. Parece que ficou um pouco fora do esquadro. Subi no andaime de madeira que estava montado na lateral da casa. Era uma estrutura simples, mas segura, que eu mesmo havia conferido na segunda-feira. Os tábuas estavam firmes, bem presas com arame. Cheguei na altura da laje e comecei a medir a viga com a trena. Está certinho, Joaquim, gritei lá de cima. Pode continuar o serviço. Foi nesse momento que ouvi um estalo estranho. Um som que não deveria existir numa estrutura bem montada. Olhei para baixo e vi que um dos sarrafos laterais havia se soltado. Antes que eu pudesse reagir, toda a lateral direita do andaime cedeu de uma vez. A queda pareceu durar uma eternidade. Senti meu corpo girando no ar, tentando me agarrar em alguma coisa, mas só havia vazio.
O último pensamento que tive antes de bater no chão foi que aquilo não podia estar acontecendo comigo. Eu era cuidadoso, sempre conferia tudo 2 vezes. O impacto foi seco. Senti como se um peso gigantesco tivesse caído sobre minhas costas. Uma dor que nunca havia experimentado se espalhou pelo meu corpo, começando na coluna e irradiando para todos os lados. Tentei me mexer, mas nada aconteceu. Tentei gritar, mas só saiu um gemido abafado. Seu Natanael. Alguém chama o SAMU. Rápido! A voz do Joaquim parecia vir de muito longe, mesmo ele estando ali do meu lado. Os operários se juntaram em volta de mim. Eu via seus rostos preocupados, suas bocas se movendo, mas as palavras chegavam distorcidas. Tentei falar, dizer que estava bem, mas minha voz não saía. Uma coisa estranha estava acontecendo com meu corpo. Eu sentia a parte de cima, o peito, os braços, mas as pernas pareciam ter desaparecido. A ambulância chegou em 15 minutos, que para mim foram horas. Os paramédicos me viraram com cuidado, colocaram um colar no meu pescoço e me deitaram numa maca. Durante todo o trajeto para o hospital, eu mantinha esperança de que fosse só um susto, talvez uma luxação que se resolveria com fisioterapia. No hospital, os exames começaram imediatamente. Raio-X, tomografia, ressonância magnética. Médicos entravam e saíam do quarto, falando em termos técnicos que eu não conseguia processar direito por causa dos remédios para a dor. Helena chegou correndo, com os olhos vermelhos, segurada pela minha mãe que tentava consolá-la. Como foi acontecer isso, Natanael? Helena perguntou, segurando minha mão. Você sempre foi tão cuidadoso. Eu queria responder, explicar que havia sido um acidente impossível de prever, mas as palavras não vinham. No fundo, uma parte de mim também estava se fazendo a mesma pergunta. Em 15 anos de profissão, nunca havia acontecido nada parecido. Eu conferia pessoalmente cada detalhe de segurança. O neurologista, Dr. Santos, entrou no quarto na tarde do segundo dia com uma expressão séria. Ele puxou uma cadeira para perto da cama e se sentou, preparando-se para uma conversa difícil. Senhor Natanael, preciso ser franco com o senhor. A viga atingiu sua coluna vertebral na região lombar, causando uma lesão completa na medula espinhal. Isso significa que não há mais comunicação entre seu cérebro e a parte inferior do corpo. Helena começou a chorar baixinho. Minha mãe fez o sinal da cruz e murmurou uma oração. Eu apenas olhava para o teto, tentando entender o que aquilo significava na prática. Doutor, mas vai voltar, né? Com fisioterapia, com tempo. Helena perguntou, a voz embargada. Senhora, Helena, numa lesão completa como essa, as chances de recuperação são praticamente inexistentes. Seu marido vai precisar se adaptar a uma cadeira de rodas. Para sempre. As palavras caíram sobre mim como mais uma viga. Eu, que sempre controlei tudo, que sempre tive certeza de cada decisão, estava sendo informado de que não voltaria a andar nunca mais. Fechei os olhos e tentei encontrar alguma lógica naquilo tudo, alguma explicação científica que pudesse me dar esperança. Mas no silêncio daquele quarto de hospital, uma lembrança veio à tona sem que eu quisesse. A imagem da Virgem Maria sendo jogada no buraco, o barulho seco do gesso batendo na terra, o cuspe que eu havia dado por cima. Balancei a cabeça, tentando afastar aquele pensamento absurdo. Coincidências acontecem. Eu tentava me convencer. A volta para casa foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Helena havia adaptado o quarto, tirado alguns móveis para que minha cadeira de rodas pudesse circular melhor. Minha mãe instalou barras de apoio no banheiro e rebaixou algumas prateleiras da cozinha. Era como se a casa inteira estivesse anunciando minha nova condição. Os primeiros dias foram de negação. Eu acordava de manhã e por alguns segundos esquecia do que havia acontecido. Tentava levantar da cama normalmente, e então a realidade me atingia como um soco no estômago. Minhas pernas estavam ali, mas não respondiam ao meu comando. Era como se fossem de outra pessoa. Joaquim vinha me visitar regularmente, trazendo notícias da obra. Os trabalhos haviam parado no dia do acidente, mas depois continuaram sob a supervisão de outro mestre que eu havia contratado temporariamente. Os clientes mandavam mensagens de apoio, alguns vinham pessoalmente expressar solidariedade. Seu Natanael, a obra da Vila Nova ficou perfeita. Joaquim me disse numa tarde de quinta-feira. O cliente ficou muito satisfeito. Já está falando em construir mais 3 casas no mesmo terreno. Eu deveria ter ficado feliz, mas só sentia um vazio estranho. O que antes era motivo de orgulho agora parecia distante,
como se fosse coisa de outra vida. Que bom, Joaquim. Você está dando conta de tudo direitinho. Mas as coisas começaram a desandar rapidamente. Na primeira semana em casa, recebi uma ligação do cliente da obra da Rua das Flores, um projeto que estava orçado em R$200 mil. Ele queria cancelar o contrato. Olha, seu Natanael, não é nada pessoal, mas eu preciso de alguém que possa acompanhar a obra de perto. O senhor entende, né? Entendi perfeitamente. Quem iria confiar numa construtora comandada por um homem em cadeira de rodas? Na semana seguinte, mais 2 clientes cancelaram. O projeto do condomínio residencial, que seria o maior da minha carreira, foi suspenso indefinidamente. Helena precisou voltar a trabalhar. Ela havia parado quando Júlia nasceu, 9 anos atrás, mas agora não tínhamos escolha. Conseguiu emprego numa empresa de limpeza, trabalhando em escritórios do centro. Saía de manhã cedo e voltava no final da tarde, exausta, com as mãos ressecadas de tanto produto químico. Não precisa disso, Helena, eu dizia toda noite. Vou dar um jeito de reorganizar a empresa. Mas a verdade é que eu não conseguia nem sair de casa direito. A cadeira de rodas era pesada, as calçadas da nossa rua eram cheias de buracos, e eu me sentia exposto, como se todos estivessem olhando para mim com pena. Preferia ficar em casa, tentando administrar a construtora por telefone, mas cada dia trazia uma nova decepção. Os funcionários começaram a procurar outros empregos. Joaquim ficou até o final, mas mesmo ele acabou saindo quando a obra da Rua do Progresso foi cancelada. Seu Natanael, o senhor é um homem bom, sempre me tratou direito, mas eu tenho família para sustentar. Em 2 meses, a Alicerce Construções tinha apenas 4 obras em andamento, contra as 15 do começo do ano. As contas começaram a se acumular, os fornecedores exigiam pagamento à vista, e os bancos negaram os empréstimos que eu solicitei. Era como se tudo estivesse desmoronando ao mesmo tempo. Meus filhos começaram a mudar também. Mateus, que sempre foi extrovertido, ficou mais quieto. Chegava da escola e ia direto para o quarto, evitando conversas longas. Júlia tentava me animar, contando coisas da aula, mas eu percebia que ela forçava um sorriso que não existia antes. Pai, por que o senhor não volta para a obra? Ela perguntou uma tarde, sentada no meu colo, enquanto eu estava na sala vendo televisão. Como explicar para uma criança de 9 anos que o mundo havia desabado? Como dizer que seu pai, que sempre foi forte e confiante, agora se sentia inútil e derrotado? Papai está cuidando das coisas daqui de casa mesmo, minha filha. Minha mãe tentava me confortar do jeito dela. Fazia minhas comidas preferidas, organizava a casa, cuidava de mim como se eu fosse uma criança. Mas eu via que ela também estava sofrendo. Havia emagrecido, dormia mal, e às vezes eu a pegava chorando baixinho na cozinha. Uma noite, não conseguindo dormir, resolvi ir até a sala para tentar assistir alguma coisa na televisão. A casa estava em silêncio, todos dormindo. Quando passei pela janela que dava para o quintal, parei a cadeira e olhei lá fora. O luar iluminava o local onde eu havia enterrado a imagem da Virgem Maria. A terra já havia se acomodado, mas ainda era possível ver que alguém havia cavado ali. Fiquei olhando para aquele local por muito tempo. Uma parte racional da minha mente dizia que era absurdo pensar em qualquer conexão entre o que eu havia feito e o acidente. Mas outra parte, uma parte que eu tentava calar, sussurrava perguntas que eu não queria ouvir. Será que existe algo além do que podemos medir e calcular? Será que minha mãe sempre soube de alguma coisa que eu me recusava a enxergar? 2 anos se passaram e eu havia me transformado numa versão amarga de mim mesmo. A Alicerce Construções faliu oficialmente no 1º ano após o acidente. Tivemos que vender o escritório, liquidar o estoque de materiais e ainda ficamos com dívidas que pareciam impossíveis de quitar. A casa onde morávamos, que eu havia construído com tanto orgulho, foi hipotecada para pagar parte dos credores. Helena trabalhava de segunda a sábado na empresa de limpeza, e aos domingos fazia faxina em casas particulares para complementar a renda. Ela saía às 5 da manhã e voltava às 8 da noite, sempre com aquele cheiro de desinfetante grudado na pele. Eu via como ela evitava meu olhar quando chegava em casa, como fingia não estar exausta para não me preocupar ainda mais. Como foi o dia? Eu perguntava toda noite, mais por obrigação do que por real interesse. Normal, ela respondia, dando um beijo rápido na minha testa antes de ir tomar banho. Normal. Que palavra estranha para descrever a vida que levávamos agora. Nada mais era normal. Eu passava os dias na cadeira de rodas, circulando pela casa como um fantasma,
tentando encontrar alguma ocupação que fizesse sentido. Às vezes ligava a televisão, mas não conseguia prestar atenção. Outras vezes tentava ler, mas as palavras não entravam na minha cabeça. A raiva foi crescendo devagar, como uma erva daninha que ninguém corta a tempo. No começo, eu direcionava essa raiva para o acidente, para os médicos que não conseguiram me curar, para os clientes que me abandonaram. Mas com o tempo, a raiva se espalhou para tudo e para todos. Mateus, que agora estava com 14 anos, havia se tornado um adolescente rebelde. Suas notas caíram drasticamente, ele começou a matar aulas, e quando estava em casa ficava trancado no quarto ouvindo música alta. Sempre que eu tentava conversar com ele, nossos diálogos viravam discussões. Você precisa estudar, Mateus. É a única chance que você tem de não passar pela mesma coisa que eu. A mesma coisa que o senhor? O senhor era bem-sucedido antes do acidente. Ele respondeu uma tarde, com aquela rispidez típica da idade. Exato. E agora olha onde estou. Pelo menos você pode garantir um futuro com estudo. Que futuro? A gente nem sabe se vai conseguir manter esta casa. A verdade nas palavras dele doía mais do que qualquer dor física que eu já havia sentido. Mas em vez de reconhecer que ele estava certo, que nossa situação realmente era desesperadora, eu explodia de raiva. Não fala assim comigo. Enquanto eu for vivo, você me respeita. Respeitar o quê? O senhor fica aí o dia inteiro se lamentando, brigando com todo mundo, fazendo todo mundo sofrer junto. Helena chegou da rua bem no meio da nossa discussão. Ela largou a bolsa no chão e olhou para nós dois com uma expressão de cansaço profundo. Param com isso, pelo amor de Deus. Não basta o que já estamos passando. Mas eu já não conseguia controlar minha irritação. Você também, Helena? Também vai jogar na minha cara que eu sou um peso morto nesta casa? Ninguém está dizendo isso, Natanael. Não precisam dizer. Eu vejo nos olhares de vocês. Todo mundo aqui seria mais feliz se eu não existisse. Júlia, que agora tinha 11 anos, apareceu na porta do seu quarto com os olhos cheios de lágrimas. Era sempre assim, nossas discussões a assustavam, e ela ficava ali parada, sem saber o que fazer. Helena foi consolá-la, e Mateus voltou para o quarto batendo a porta. Minha mãe, que estava na cozinha preparando o jantar, desligou o fogão e veio até a sala. Aos 74 anos, ela parecia ter envelhecido 10 anos desde o meu acidente. Seu cabelo estava completamente branco, suas mãos tremiam mais, e ela havia emagrecido muito. Filho, você precisa parar com isso, ela disse, sentando numa cadeira bem na minha frente. Parar com o quê, mãe? De falar a verdade, esta família estava melhor sem mim. Estava nada. Vocês estão passando por uma fase difícil, mas isso vai passar. Vai passar como? Mãe, eu nunca mais vou andar. Esta casa vai ser tomada pelo banco. Helena está se matando de trabalhar. Os meninos me odeiam. O que é que vai passar? Ela ficou em silêncio por alguns segundos, apenas me olhando com aqueles olhos que pareciam carregar toda a sabedoria do mundo. Depois levantou devagar e foi até a estante da sala, onde ficavam algumas fotos da família. Você se lembra desta foto? Ela perguntou, me mostrando uma imagem de quando eu era criança, talvez uns 8 anos. Eu estava no colo dela, sorrindo, com um dente da frente quebrado. Lembro. Você havia caído da bicicleta neste dia, quebrou o dente, ralou o joelho. Chorou muito. Eu te peguei no colo e disse que ia passar, que você ia ficar bom. E daí? E você ficou bom. O dente nasceu de novo, o joelho sarou. Você voltou a andar de bicicleta no dia seguinte. Eu suspirei, irritado com a comparação. Mãe, isso não tem nada a ver. Eu era criança, era coisa pequena. Para uma criança de 8 anos, um dente quebrado é muito grande. Do mesmo jeito que para você agora, isso que está acontecendo parece o fim do mundo. É o fim do mundo. Olhe em volta. Estamos falidos, brigando, infelizes. Não tem comparação. Ela guardou a foto e voltou a se sentar na minha frente. Pegou minhas mãos nas suas, que estavam geladas e ásperas. Filho, você sempre foi orgulhoso. Desde pequeno. Queria resolver tudo sozinho, não pedia ajuda para ninguém. Agora está precisando de ajuda e não sabe como pedir. Que ajuda, mãe? Quem vai me ajudar? Deus? Eu falei a palavra com sarcasmo, quase cuspindo. Pode ser.
Soltei as mãos dela bruscamente. A senhora ainda acredita nisso? Depois de tudo o que aconteceu? Cadê o Deus da senhora quando eu caí daquele andaime? Cadê ele quando esta família está sofrendo? Minha mãe me olhou com uma tristeza infinita. Talvez ele esteja esperando você parar de gritar para poder ouvir a resposta. Naquela noite, depois que todos foram dormir, eu fiquei na sala pensando nas palavras da minha mãe. A casa estava em silêncio, apenas o barulho do relógio de parede marcando segundos. Olhei mais uma vez para o quintal através da janela, para aquele local onde eu havia enterrado a imagem. Às vezes, durante esses 2 anos, eu tinha sonhos estranhos. Sonhava com uma mulher vestida de azul que chorava no quintal, sempre no mesmo local onde eu havia cavado. Ela nunca falava nada, apenas chorava, olhando para a terra. Eu sempre acordava incomodado, suando, tentando esquecer aquela imagem. Mas naquela noite, pela primeira vez, me permiti questionar se não haveria algo além da minha compreensão acontecendo. Talvez você já tenha se sentido assim também, naquele momento em que o orgulho começa a rachar e uma pequena dúvida se infiltra no coração. O momento em que tudo mudou chegou numa madrugada de sábado para domingo. Eu havia passado a noite inteira acordado, remoendo os mesmos pensamentos amargos de sempre. Helena trabalhará o dia todo, chegará em casa exausta, jantar em silêncio e fora dormir sem dizer boa noite. Mateus estava dormindo na casa de um amigo, e Júlia tinha ido dormir cedo depois de passar a tarde tentando me fazer rir com algumas piadas que aprenderá na escola. Era quase 3 da manhã quando ouvi os passos da minha mãe no corredor. Ela caminhava devagar, arrastando um pouco os pés, como fazia ultimamente. Pensei que ela estava indo ao banheiro, mas os passos vieram em direção à sala onde eu estava. Quando ela apareceu na porta, tive um susto. Minha mãe estava pálida, mais magra do que eu lembrava, apoiando-se na parede para não cair. Ela usava apenas a camisola de dormir e estava descalça, tremendo ligeiramente. Mãe, o que foi? Está passando mal? Ela não respondeu imediatamente. Veio cambaleando até a poltrona em frente à minha cadeira e se deixou cair pesadamente. Por alguns segundos ficamos nos olhando em silêncio, eu preocupado com seu estado, ela me observando com uma expressão que nunca havia visto antes. Filho, ela disse finalmente, a voz fraca e rouca. Preciso falar uma coisa com você. Que foi, mãe? Quer que eu acorde a Helena? Não. É só comigo e com você mesmo. Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo forças para continuar. Eu sei onde você enterrou ela. Senti um arrepio subir pela espinha. Durante esses 2 anos, nunca mais havíamos falado sobre aquele episódio. Era como se todos tivéssemos feito um acordo silencioso para esquecer que aquilo havia acontecido. Mãe, que história é essa? A imagem da Virgem Maria. Eu sei onde você enterrou. Ali no quintal, embaixo da goiabeira. Engoli seco. Era exatamente o local. Mãe, isso não importa mais. Foi há muito tempo. Importa sim. Ela se inclinou para a frente, as mãos trêmulas apoiadas nos joelhos. Filho, eu vou morrer logo. Que bobagem é essa? A senhora está bem. Não estou não. Eu sinto no corpo, na alma. Meu tempo está chegando. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto enrugado. E eu não posso ir embora vendo você desse jeito. Uma raiva súbita me tomou. De que jeito, mãe? Aleijado? Falido? É isso que a senhora não aguenta ver? Não. Perdido. Ela enxugou as lágrimas com a manga da camisola. Você sempre foi orgulhoso, mas nunca foi perdido. Agora você está perdido, filho. Claro que estou perdido. Olha a situação que estamos. Helena se matando de trabalhar, as crianças revoltadas, nenhuma perspectiva de melhora. Como não ficar perdido? Você pode não acreditar, mas eu acredito. Ela continuou, ignorando minha irritação. E se tem uma chance, mesmo pequena, de você voltar a andar, vale a pena tentar. Comecei a rir, um riso amargo e sem alegria. A senhora está delirando. Os médicos foram claros. Lesão completa na medula. Não tem volta. Os médicos sabem de medicina. Eu sei de outras coisas. Que outras coisas? Ela ficou em silêncio por um momento, depois levantou com dificuldade e veio até minha cadeira. Ajoelhou-se no chão, na minha frente, segurando meus braços. Filho, você precisa pedir perdão para ela. Para quem?
Para Nossa Senhora. Para a imagem que você enterrou com tanto desprezo. A raiva explodiu dentro de mim. Pedir perdão para um pedaço de gesso? Mãe, a senhora está ficando louca. Pode ser que eu esteja, ela disse, ainda de joelhos. Mas e se eu estiver certa? E se existe uma chance? Não existe chance nenhuma. Então por que você tem tanto medo de tentar? A pergunta me pegou desprevenido. Por que eu tinha medo? Se era tudo bobagem, como eu sempre disse, que mal haveria em fazer a vontade de uma senhora de 74 anos que estava claramente abalada? Eu não tenho medo de nada. Menti. Tem sim. Você tem medo de descobrir que sua mãe estava certa desde o começo. Tem medo de que existe algo maior do que sua engenharia, algo que seus cálculos não conseguem medir. Ela se levantou devagar, apoiando-se em mim. Filho, eu nunca pedi nada para você na vida. Sempre respeitei suas decisões, mesmo discordando. Mas agora eu estou pedindo. Pela primeira vez na vida, sua mãe está implorando uma coisa para você. Vi que ela estava chorando de verdade agora, um choro de desespero que eu nunca havia presenciado. Durante toda a minha vida, minha mãe foi a pessoa forte da família, aquela que consolava os outros, que encontrava esperança onde mais ninguém via. Filho, você precisa pedir perdão para ela. Eu sei onde você enterrou. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Não foi uma decisão racional, foi mais como uma rendição. O orgulho que eu havia cultivado por tantos anos de repente pareceu pequeno diante da dor da minha mãe. Tá bom, mãe, eu disse, a voz saindo estranha. Tá bom. Amanhã eu vou lá. Agora, filho, tem que ser agora. Agora? São 3 horas da manhã. Agora, ela repetiu, com uma firmeza que contrastava com sua aparente fragilidade. Olhei pela janela. O quintal estava banhado pela luz da lua cheia. A noite estava clara, sem vento, em silêncio total. Era como se o mundo inteiro estivesse esperando por aquele momento. Empurrei minha cadeira até a porta dos fundos, com minha mãe caminhando devagar ao meu lado. O quintal estava iluminado pela lua cheia, que criava sombras nítidas entre as plantas. O ar noturno estava fresco, com cheiro de terra úmida e das flores de jasmim que cresciam no muro dos vizinhos. Ali, minha mãe apontou para debaixo da goiabeira. Foi ali que você cavou. Ela estava certa. Era exatamente o local. 2 anos haviam se passado, mas eu me lembrava perfeitamente daquela tarde de domingo, da raiva que senti, do desprezo com que joguei a imagem no buraco. Mãe, eu não sei nem o que falar. Não sei fazer essas coisas. Você sabe sim. Fala com o coração. Aproximei a cadeira do local. A terra havia se acomodado com o tempo, mas ainda era possível perceber que alguém havia mexido ali. Algumas plantas pequenas haviam nascido por cima, como se a natureza estivesse tentando curar aquela ferida. Olhei para minha mãe, que estava parada a alguns metros de distância, as mãos juntas, observando em silêncio. Depois olhei para minhas próprias mãos, que estavam tremendo ligeiramente. Eu não sei se acredito nisso, mas... Parei, respirei fundo, tentei encontrar as palavras certas. Se a senhora está aí embaixo, se existe mesmo, eu peço perdão. Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Por alguns segundos, apenas o silêncio da madrugada me respondeu. Eu me senti ridículo, falando sozinho num quintal no meio da noite. Eu estava errado, continuei, um pouco mais alto. Eu pensei que sabia de tudo, que minha inteligência era maior que a fé da minha família. Desrespeitei a senhora, desrespeitei minha mãe, magoei minha mulher e meus filhos. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem que eu percebesse. Fazia muito tempo que eu não chorava de verdade. Eu enterrei a senhora como se fosse lixo. Cuspi na terra. Falei coisas horríveis. Minha voz começou a embargoar. Agora minha família está sofrendo, minha mãe está doente, e eu não consigo ajudar ninguém. Parei de falar e fiquei ali, olhando para aquele pedaço de terra, sentindo-me menor do que jamais havia me sentido na vida. O orgulho que me sustentou por tantos anos havia desaparecido completamente, deixando apenas um homem quebrado numa cadeira de rodas, pedindo perdão para algo em que nem tinha certeza se acreditava. Foi então que senti um impulso estranho, uma necessidade urgente de cavar naquela terra, de encontrar o que eu havia enterrado, de desfazer fisicamente o que havia feito. Mãe, eu preciso cavar. Preciso tirar ela dali. Então cava, filho.
Mas eu não consigo sair da cadeira. Não tenho força nas pernas. Usa as mãos. Arrasta o corpo. Faz o que for preciso. Olhei para ela, espantado com a dureza daquelas palavras. Minha mãe, sempre tão cuidadosa comigo desde o acidente, agora estava me pedindo para me arrastar pelo chão como um animal. Mãe. Natanael, se você quer mesmo pedir perdão, tem que ser de verdade. Tem que custar alguma coisa. Ela estava certa. Durante 2 anos, todos haviam me tratado com cuidados especiais, evitando que eu fizesse qualquer esforço. Talvez fosse hora de parar de me esconder atrás da minha condição. Travei os freios da cadeira e comecei a me transferir para o chão. Não era fácil. Meus braços não estavam acostumados a sustentar todo o peso do meu corpo. Mas consegui me posicionar sentado na terra, bem em frente ao local onde havia cavado 2 anos antes. Comecei a escavar com as mãos nuas. A terra estava mais dura do que eu lembrava, compactada pelo tempo e pela chuva. Meus dedos doíam, as unhas quebravam, mas eu continuava cavando. Era como se cada punhado de terra removido fosse um pedaço da minha arrogância sendo arrancado fora. Senhora, se a senhora está aí, se existe mesmo, eu falava enquanto cavava, eu não quero mais brigar. Não aguento mais ser esse homem amargo que eu virei. Minha família não merece isso. O buraco foi ficando mais fundo. Minhas mãos já estavam sangrando nos dedos, meus braços doíam do esforço, mas eu não parava. Estava suando, ofegante, mas determinado a chegar até o fim. Eu sempre pensei que força era nunca pedir ajuda para ninguém. Eu continuava falando, mais para mim mesmo do que para qualquer divindade. Agora eu vejo que a verdadeira força é reconhecer quando a gente não sabe de tudo. Foi quando minha mão direita tocou em algo sólido. Meu coração disparou. Era ela. A imagem estava ali, enterrada exatamente como eu havia deixado 2 anos atrás. Comecei a tirar a terra com mais cuidado, descobrindo aos poucos a figura da Virgem Maria. Quando finalmente consegui retirá-la completamente do buraco, tive uma surpresa que me deixou sem fôlego. A imagem estava intacta. Completamente intacta. Não havia nenhum dano da terra, nenhuma mancha, nenhum sinal de deterioração. Era como se tivesse sido enterrada no dia anterior. O tecido azul do manto estava limpo, o rosto sereno da figura não apresentava nenhum arranhão, nem mesmo a base de gesso havia sofrido qualquer dano. Como pode? Eu murmurei, girando a imagem nas mãos sujas de terra. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. No exato instante em que toquei a imagem pela primeira vez depois de 2 anos, senti uma corrente elétrica percorrer todo o meu corpo. Não era uma sensação física comum, era como se cada célula do meu ser estivesse sendo despertada de um sono profundo. A sensação começou nas mãos, subiu pelos braços, atravessou o peito e desceu pela coluna até chegar nas pernas. Lentamente, pela primeira vez em 2 anos, consegui mexer os dedos dos pés. Olhei para baixo, incrédulo. Concentrei toda a minha atenção nas pernas e tentei mexê-las novamente. E elas se moveram. Levemente, mas se moveram. Mãe! Eu gritei, abraçando a imagem contra o peito. Mãe! Eu consegui mexer as pernas. Mas quando olhei na direção onde ela estava, o local estava vazio. Minha mãe havia desaparecido. Fiquei ali sentado na terra do quintal, segurando a imagem da Virgem Maria, tentando entender o que havia acontecido. Onde estava minha mãe? Ela havia desaparecido sem fazer barulho, como se nunca tivesse estado ali. Mãe! Gritei novamente, olhando para todos os lados. Onde a senhora está? Apenas o silêncio da madrugada me respondeu. Era como se eu estivesse sozinho no mundo, apenas eu, a imagem nas minhas mãos e essa sensação extraordinária de que meu corpo estava despertando de um longo sono. Tentei me concentrar nas pernas novamente. Dessa vez, consegui não apenas mexer os dedos dos pés, mas também dobrar ligeiramente o joelho direito. Uma onda de alegria misturada com medo tomou conta de mim. Seria real o que estava acontecendo? Ou seria apenas minha imaginação desesperada criando ilusões? Abracei a imagem com mais força e comecei a chorar. Não era mais o choro amargo dos últimos 2 anos, cheio de raiva e autopiedade. Era um choro de alívio, de gratidão, de quem acaba de entender que talvez não esteja completamente perdido. Obrigado. Eu sussurrei para a figura nos meus braços. Se foi a senhora que fez isso, muito obrigado. O esforço de cavar e a emoção do momento me deixaram exausto. Ali mesmo, sentado na terra, encostado na goiabeira, com a imagem no colo, acabei adormecendo. Quando acordei,
O sol já estava nascendo, pintando o céu de laranja e rosa. Helena me encontrou assim, dormindo no quintal. Ela havia acordado, percebido que eu não estava na cama e saído para me procurar. Natanael! Meu Deus, o que você está fazendo aí fora? Ela correu na minha direção, preocupada. Helena, olha! Eu mostrei a imagem que ainda estava no meu colo. Eu encontrei ela. Estava intacta, sem nenhum dano. Como assim? Encontrou? Encontrou onde? Ali. Apontei para o buraco que eu havia cavado. Onde eu enterrei há 2 anos. Eu cavei com as próprias mãos e encontrei ela. Helena olhou para minhas mãos sujas de terra, para o buraco, para a imagem limpa que eu segurava. Sua expressão mudou de preocupação para espanto. Mas como você conseguiu cavar? Como saiu da cadeira? Eu me arrastei. A mamãe me ajudou. Que mamãe? A vovó está dormindo no quarto dela. Senti um arrepio. Como está dormindo? Ela estava aqui comigo a noite inteira. Helena me olhou com uma expressão estranha. Natanael, sua mãe está muito mal. Ontem à tarde ela passou muito mal. Quase desmaiou. O médico disse que ela precisa de repouso absoluto. Mas ela estava aqui, insisti. Ela me acordou, me trouxe até aqui, me pediu para cavar. Amor, você deve ter sonhado. Sua mãe não consegue nem se levantar sozinha da cama. Fiquei confuso. Tudo havia parecido tão real. A conversa com minha mãe, ela me guiando até o quintal, me encorajando a cavar. Mas se Helena estava dizendo que ela não havia saído do quarto. Helena, me ajuda a testar uma coisa. Respirei fundo antes de continuar. Eu acho que consegui mexer as pernas. O quê? Quando peguei a imagem, senti uma coisa diferente. Como se meu corpo tivesse acordado. Helena se ajoelhou ao meu lado, cética mas esperançosa. Tenta mexer os dedos do pé. Concentrei toda a minha atenção e, devagar, movi os 5 dedos do pé direito. Helena deu um grito abafado. De novo. Faz de novo. Fiz. Depois tentei o pé esquerdo. Também funcionou. Em seguida, consegui dobrar os 2 joelhos, levemente, mas consegui. Helena começou a chorar e rir ao mesmo tempo. Não é possível. Não é possível. Helena, me ajuda a chegar até a cadeira. Quero testar se consigo me apoiar nas pernas. Ela me ajudou a me transferir de volta para a cadeira de rodas. Minhas pernas ainda estavam fracas. 2 anos sem uso haviam atrofiado os músculos, mas eu conseguia senti-las, movê-las, controlá-las. Quando entramos em casa, encontramos Mateus e Júlia na cozinha, tomando café da manhã. Eles olharam para mim todo sujo de terra, segurando a imagem da Virgem Maria, e ficaram sem entender nada. Pai, o que aconteceu? Júlia perguntou. Filha, acho que papai está começando a melhorar das pernas. Mateus me olhou desconfiado. Aos 14 anos, ele havia herdado meu ceticismo natural. Como assim, melhorar? Os médicos disseram que era impossível. Vem cá, filho. Olha isso. Posicionei a cadeira de frente para ele, concentrando-me, consegui levantar ligeiramente a perna direita. Mateus arregalou os olhos. Não pode ser, ele murmurou. Pode sim. E sabe o que mais estranho? Isso começou quando eu pedi perdão. Perdão para quem? Levantei a imagem da Virgem Maria. Para ela. Para Nossa Senhora. O silêncio que se fez na cozinha era quase palpável. Helena, Mateus e Júlia me olhavam como se eu fosse um estranho. Era compreensível. Durante anos eu havia ridicularizado qualquer manifestação de fé, e agora estava ali, sujo de terra, segurando uma imagem religiosa e falando de milagres. Pai, Júlia disse baixinho, o senhor está falando sério? Nunca falei tão sério na vida, minha filha. Naquele momento, ouvimos um barulho vindo do quarto da minha mãe. Era ela chamando, com a voz fraca. Natanael, Helena, venham aqui, por favor. Corremos para o quarto. Minha mãe estava deitada, muito pálida, mas com um sorriso sereno no rosto. Filho, ela disse quando me viu, você conseguiu. Mãe, como a senhora sabe? Eu sonhei com você no quintal, cavando com as próprias mãos. Sonhei que você encontrou ela. Mostrei a imagem que estava na minha mão. A senhora estava certa. Ela estava intacta.
Minha mãe fechou os olhos e suspirou profundamente. Agora eu posso descansar em paz. Meu filho encontrou o caminho de volta para casa. Os dias que se seguiram foram de uma transformação gradual, mas constante. A cada manhã eu acordava e testava minhas pernas, sempre conseguindo um pouco mais de movimento, um pouco mais de força. Em uma semana, eu já conseguia ficar em pé apoiado numa bengala, tremendo, mas de pé. Helena teve que faltar no trabalho para me levar aos médicos. Dr. Santos, o neurologista que havia me dado o diagnóstico inicial, ficou completamente perplexo com os exames. Senhor Natanael, isso é medicamente impossível, ele disse, olhando as imagens da ressonância magnética. Uma lesão completa na medula não se regenera. Não existe explicação científica para o que está acontecendo com o senhor. Doutor, às vezes existem coisas que a ciência não consegue explicar, respondi, surpreendendo a mim mesmo com aquelas palavras. Ele me olhou por cima dos óculos, claramente incomodado com minha resposta. Senhor Natanael, o senhor sempre foi um homem racional. Não me diga que agora vai apelar para coisas sobrenaturais. Não estou apelando para nada, doutor. Só estou constatando um fato. Há 2 semanas eu não mexi as pernas, hoje consigo andar com bengala. O senhor tem alguma explicação médica para isso? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois balançou a cabeça. Não tenho. Vou pedir mais alguns exames, mas confesso que estou sem resposta. Voltei para casa caminhando devagar, apoiado na bengala, com Helena ao meu lado. Cada passo era uma vitória, cada movimento uma redescoberta. As pessoas na rua me olhavam espantadas. Muitas conheciam minha história, sabiam que eu estava em cadeira de rodas há 2 anos. Seu Natanael, gritou Dona Rosa, nossa vizinha, correndo na nossa direção. É verdade que o senhor está andando de novo? É verdade sim, Dona Rosa. Mas como? Os médicos não disseram que era impossível? Parei, me apoiei na bengala e olhei para ela com um sorriso que há muito tempo não sentia no rosto. Dona Rosa, a senhora acredita em milagre? Acredito sim, meu filho. Então a senhora tem sua resposta. Quando chegamos em casa, encontramos algumas pessoas na porta. Joaquim, meu antigo mestre de obras, estava lá com a esposa. Alguns vizinhos, clientes antigos, pessoas que haviam sabido da notícia através do boca a boca característico das cidades pequenas. Seu Natanael, é verdade mesmo? Joaquim perguntou, com os olhos marejados. Vem ver você mesmo, respondi, largando a bengala e dando alguns passos sem apoio. O pequeno grupo que havia se formado na nossa porta começou a aplaudir. Algumas pessoas choraram, outras fizeram o sinal da cruz. Eu me senti constrangido com toda aquela atenção, mas ao mesmo tempo grato por ver que ainda existiam pessoas que se importavam conosco. Naquela tarde, depois que todos foram embora, sentei na sala com minha família para uma conversa que eu sabia que precisava acontecer. Minha mãe estava deitada no sofá, ainda muito fraca, mas insistiu em participar. Eu preciso pedir desculpas para vocês, comecei, olhando para Helena, Mateus e Júlia. Esses 2 anos foram muito difíceis para mim, mas foram ainda piores para vocês. Eu me transformei numa pessoa amarga, egoísta, que só pensava no próprio sofrimento. Pai. Júlia tentou me interromper, mas eu continuei. Não, filha. Deixa eu terminar. Helena, você se matou de trabalhar para sustentar esta casa enquanto eu ficava aqui me lamentando. Mateus, você perdeu o respeito pelo seu pai porque eu parei de ser digno de respeito. Júlia, você tentava me animar todos os dias e eu só respondia com grosseria. Helena segurou minha mão. Natanael, você estava sofrendo. Estava sim, mas o sofrimento não justifica a forma como tratei vocês. Olhei para minha mãe, que me observava em silêncio. E mãe, a senhora sempre soube que havia uma saída, mas eu era orgulhoso demais para escutar. Filho, o importante é que agora você está ouvindo. Mateus, que havia ficado calado durante toda a conversa, finalmente falou. Pai, eu não entendo como o senhor melhorou das pernas, mas eu sei que o senhor voltou a ser o pai que eu lembrava. Isso é o que importa para mim. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, jantamos todos juntos, conversando, rindo, planejando o futuro. A imagem da Virgem Maria estava de volta ao seu lugar na estante da sala, e eu não sentia mais vontade de tirá-la dali. Antes de dormir, Helena e eu ficamos conversando na cama, como fazíamos antes do acidente. Natanael,
Você realmente acredita que foi um milagre? Pensei por alguns segundos antes de responder. Helena, durante toda a minha vida eu achei que acreditar significava abrir mão da razão. Agora eu entendo que existe uma diferença entre ter certeza de alguma coisa e estar aberto para possibilidades que não compreendemos. E no que você acredita agora? Acredito que existe algo maior do que meu entendimento. Pode ser Deus, pode ser Nossa Senhora, pode ser uma força que a ciência ainda não descobriu. Não sei o nome certo para dar, mas sei que existe. 3 semanas depois do acontecido no quintal, recebi uma ligação que mudaria novamente o rumo da nossa vida. Era o dono do terreno da Vila Nova, onde eu havia sofrido o acidente. Seu Natanael, soube que o senhor está andando de novo. Isso é verdade? É sim, seu Francisco. Olha, eu tenho uma proposta para o senhor. Quero construir mais 5 casas no terreno, e quero que seja o senhor que faça a obra. O senhor toparia? Olhei pela janela da sala para o quintal, para o local onde tudo havia mudado. Sorri ao ver algumas flores pequenas que haviam brotado exatamente no ponto onde eu cavara. Topo sim, seu Francisco. Mas agora vou trabalhar um pouco diferente. Como assim? Vou começar cada obra com uma bênção. E se o senhor não se importar, vou colocar uma pequena imagem de Nossa Senhora no canteiro. Ele riu do outro lado da linha. Seu Natanael, depois do que aconteceu com o senhor, acho que é uma ótima ideia. 6 meses depois, minha vida havia se transformado completamente. Eu caminhava normalmente, sem bengala, sem dor, como se nunca tivesse estado numa cadeira de rodas. Os médicos continuavam sem explicação, classificando meu caso como recuperação espontânea inexplicável, mas eu sabia exatamente o que havia acontecido. A Alicerce Construções ressurgiu das cinzas, mas agora com uma filosofia completamente diferente. Cada obra começava com uma oração, cada projeto incluía um espaço para uma pequena capela ou pelo menos uma imagem de Nossa Senhora. Os operários, que antes ouviam meus comentários irônicos sobre fé, agora me viam rezar junto com eles antes de iniciar o trabalho. Seu Natanael mudou muito, Joaquim comentou uma tarde, enquanto supervisionávamos a fundação de uma nova casa. O senhor ficou mais humano. Joaquim, eu aprendi que ser inteligente não significa desprezar o que não compreendemos. Aprendi que às vezes é preciso se quebrar completamente para descobrir quem realmente somos. A mudança mais profunda aconteceu no meu relacionamento com a família. Helena deixou o emprego de faxineira e voltou a cuidar da casa e dos filhos. Mateus retomou os estudos com entusiasmo e começou a me acompanhar nas obras nos fins de semana, interessado em seguir minha profissão. Júlia voltou a ser a criança alegre que era antes, sempre com um sorriso no rosto e uma história nova para contar. Minha mãe, infelizmente, não resistiu muito tempo depois da minha recuperação. Ela morreu em paz numa manhã de domingo, dormindo, como se tivesse simplesmente decidido que seu trabalho aqui estava terminado. Seus últimos dias foram tranquilos, vendo a família unida novamente, vendo o filho que ela criou finalmente em paz consigo mesmo. No velório, muita gente comentava sobre a coincidência. Ela morreu exatamente 6 meses depois da minha cura, como se tivesse esperado ver tudo resolvido antes de partir. Não foi coincidência, eu disse para Helena enquanto olhávamos o caixão. Mamãe sempre soube de coisas que nós não sabíamos. Ela esperou eu encontrar o caminho de volta para casa. Hoje, 3 anos depois daquele episódio no quintal, vendi o que restou dos meus bens e abri uma pequena marcenaria especializada em arte sacra. Faço imaginários religiosos, oratórios, santos de madeira. A maior parte do meu trabalho é distribuída gratuitamente para pessoas que não têm condições de pagar. É um trabalho que me dá uma satisfação que nunca senti na construção civil. Cada peça que saiu das minhas mãos carrega um pouco da gratidão que sinto todos os dias por ter tido uma segunda chance. A marcenaria fica no fundo da nossa casa, num galpão pequeno que construí especialmente para isso. Na parede, bem em frente à bancada onde trabalho, está a mesma imagem da Virgem Maria que eu enterrei e depois desenterrei. Ela me observa enquanto eu trabalho, e juro que às vezes parece sorrir. Todos os dias, antes de começar o trabalho, eu paro diante dela e agradeço. Não sei se ela me ouve, não tenho certeza científica de nada disso, mas sei que existe algo maior do que minha compreensão cuidando de mim e da minha família. As pessoas da cidade conhecem minha história. Muitas vêm me procurar, não para encomendar uma peça, mas para conversar sobre fé, sobre segundas chances, sobre a possibilidade de recomeçar quando tudo parece perdido. Seu Natanael, como o senhor conseguiu acreditar depois de tanto tempo sendo contra?
Uma senhora me perguntou outro dia: Dona Maria, eu não consegui acreditar. Eu me rendi. É diferente. Acreditar é uma decisão da mente. Render-se é uma decisão do coração. Ontem, um jovem engenheiro veio me visitar. Ele havia ouvido minha história e queria entender como um homem racional como eu havia mudado tanto. Engenheiro, eu disse para ele, durante anos eu achei que meu conhecimento técnico era incompatível com a fé. Hoje eu entendo que elas se complementam. Minha engenharia me ensinou a construir casas sólidas. Minha fé me ensinou a construir uma vida sólida. Ele foi embora pensativo, carregando uma pequena imagem de Nossa Senhora que eu havia feito especialmente para ele. Hoje, enquanto escrevo essas palavras na tranquilidade da minha marcenaria, com cheiro de madeira e verniz no ar, olho para aquela imagem na parede e me sinto em paz. Não é a paz de quem tem todas as respostas, mas a paz de quem aprendeu a conviver com o mistério. Minha família está reunida, meus filhos estão crescendo com valores sólidos, e eu descobri um propósito maior para minha vida. Não sei se mereço tudo isso, mas sei que sou grato por cada dia que me é dado. Às vezes, quando termino de esculpir uma peça nova, sento na cadeira de madeira que coloquei em frente à bancada e penso em como a vida pode mudar de rumo num instante. Penso na arrogância que quase destruiu minha família, na dor que quase me consumiu e no amor que me resgatou. E você, que está ouvindo esta história, talvez já tenha passado por momentos em que se sentiu perdido, em que o orgulho ou a dor parecem maiores do que qualquer esperança. Talvez, no fim, todos estejamos buscando o mesmo abraço, não é? Aquele abraço que nos diz que não estamos sozinhos, que existe uma força maior cuidando de nós, mesmo quando não conseguimos enxergá-la.